Então, tive que começar de novo aí, gente, porque eu tava não tava vendo, não tava ouvindo mais nada, pra mim tinha parado, não sei se pra vocês estavam vendo, mas avisa que nós estamos aqui de novo. Acabou caindo. Vamos ver aqui. Vamos ver se agora dá certo. Deixa eu ver. Foi, deu certo. Muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E você? Como que você tá? Bem, graças a Deus. Tá Tá me ouvindo me bem? ouvindo Tá me bem? vendo bem? Eu tô te Tô te ouvindo bem. ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Certinho pra Eu mim. só não tô te vendo. Não tá me vendo? Não, Deixa eu ver, peraí. Tá vendo agora? ainda não. Deixa eu ver aqui. Ué, tá me vendo agora? Ainda não. Tá escuro ou eu tô muito grande? Tá, tá escuro. Vem cá, Clarinha. Ajuda o pai aqui. Tá escuro. Tá escuro ou eu tô muito grande? Não, tá escuro. Tá escuro. Vem cá, Clarinha. Ajuda o pai aqui. Ué, vamos lá. Eu vou pausar minha câmera. Pausei. Não, tá escuro. Voltou? Voltou? Não. Mas é só no meu só. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Peraí. Deixa eu ver. Olha, aqui pra mim apareceu normal. Acho que deve ser alguma coisa aí. Mas tudo bem. Eu vou te ouvindo. Tá bom. Se a imagem aparecer de repente, Tá bom. bom, então, muito bom poder estar aqui com você nessa noite. Uma honra para mim poder recebê-lo aqui para mais uma live. Eu tenho certeza que vai ser um tempo aí maravilhoso, um tempo poderoso, onde Deus vai falar muito aos nossos corações. Tenho certeza disso, sem dúvidas. Bom, então deixa eu ver que horas são. São 8h15. Eu vou fazer uma oração para a gente começar. E aí, quando terminar a Ok. oração, você já pode se apresentar aí para o pessoal que não te conhece. E até para quem te conhece, saber mais alguma coisa. Então, eu vou orar aqui. Deus, muito obrigado por essa live, Senhor. Muito obrigado por mais um dia nós estarmos aqui, nós estarmos juntos aqui, Senhor. Obrigado a Deus por cada pessoa que vai entrar para assistir essa live. Obrigado por cada pessoa que vai assistir depois que essa live for lançada, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que vão ser alcançadas pelo Instagram, pelas pessoas que vão ser alcançadas pelo YouTube, pelas pessoas, Senhor, que vão ser alcançadas pelos vídeos que nós vamos postar, Senhor, pelas pessoas que vão ser alcançadas daqui até o fim do ano, Senhor, com as demais lives que vão vir, Deus. Nós cremos que o Senhor é um Deus que faz, nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso e nós pedimos para que o Senhor faça de novo em nosso meio. Nós pedimos a Deus para que o Senhor faça algo novo através de nós, através das nossas vidas, ó Pai.
Em nome de Jesus, ó Deus, obrigado pela vida do Rogério, eu abençoo a vida dele, Senhor, para que ele prospere, cresça ainda mais, ó Deus. No nome de Jesus, Senhor, conduza essa live da forma que o Senhor preferir que ela seja. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Então, por favor, Rogério, apresente-se, o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Boa noite. Eu sou o apóstolo Rogério Basílio, presidente do Ministério Semana Esperança, casado com a bispa Ana Paula, pai do Natan, pai da Vitória, pai da Maria Clara, pai da Laurine e pai do Dylan. E padrasto do Gabriel. E meu sogro, inclusive. E seu sogro. O mais importante, o seu sogro. Muito jejum e oração para que eu conseguisse esse cargo. Glória a Deus, muito bom. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre resiliência, persistência. E eu queria pedir para que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho do que você viveu, do que você enfrentou até aqui, para chegar onde chegou. Se você puder, por favor. Amém. Quando a gente fala a palavra, quando foi me feito o convite, eu pensei muito, orei ao Senhor, e essas duas frases, persistência e resiliência, tem muito um pouco a ver com a minha pessoa. Bem, a gente está no Evangelho há 25 anos, não nasci no berço evangélico, tive uma história negativa no meu passado para chegar até hoje, né? Resiliência é a habilidade de você enfrentar e superar obstáculos na sua vida. E a gente teve essa resiliência de enfrentar alguns. Eu, por um breve tempo, eu fui usuário de entorpecente, tive problemas lá no passado, mas graças ao bom Deus, que através da persistência, da resiliência, falando língua estranha, a gente pôde superar. Não foi fácil, foram 9 overdoses, 3 tiroteios, não foi fácil chegar até aqui, mas foi na base da superação, na base da disciplina, do estudo, na base do esforço, que a gente chegou onde a gente chegou. Porque a persistência é ser esforçado, é ser focado no objetivo pessoal. Então, eu não tive uma base familiar. Não tive meu pai do lado, fui criado com a minha avó, a dona Alvina, que já dorme no Senhor. E depois da perda da minha avó, eu fui bandeei para o lado ruim, lado mal, negativo, entre aspas, da vida errônea do crime. Mas Deus ele já tinha um plano. Deus já tinha um plano. Eu sempre falava na escola, eu estudei no SEDES, Centro Educacional 222 aqui em São Caetano. Os meninos falavam assim, o que você quer ter? Eu falava, eu quero ter... Um falava, eu quero ter o Fusca, outro quero ter o Brasil. E você, Rogério, o que você quer? Eu quero ter uma família. Mas o porquê? Porque eu não tinha uma base familiar. A minha base familiar foi com a minha avó. Meus tios que me criaram. Mas eu não tinha a referência de pai e mãe. Pai e mãe ali no convívio. Então, a minha resiliência e a minha persistência era ter uma família. E hoje eu louvo a Deus, eu tenho uma família. Tenho uma família estruturada na palavra do Senhor. Não é perfeita, não existe família perfeita, mas nós se respeitamos e nós amamos. Como diz, eu falo para minha esposa, família é chapa quente. Muito bom. E você falou que para chegar onde você chegou foi necessário muita persistência e muita, principalmente, resiliência, né? Principalmente Sim, hoje, num tempo onde as pessoas desistem com qualquer ventinho, né? a, 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 a palavra resiliência ela tem 3 fatores muito importantes. O primeiro é o fator emocional. A pessoa, quando ela não tem uma base formada no emocional, ela não tem uma base formada no acadêmico, no social, ela tende a cair. Porque a resiliência
ela começa dentro de uma base estruturada de família. Hoje, tudo que eu sofri lá atrás, no meu passado, os meus filhos não sofrem hoje. Por quê? Pelo que eu passei. Então, quando você é uma pessoa ouvinte, você ouve, você tem um ouvido educado, porque não é só falar, você tem que ouvir. Ouvir e meditar. Então, quando você tem um ouvido educado de você ouvir, prestar atenção no que as pessoas mais velhas têm a falar, aí você já tem uma base do que você pode enfrentar. Igual os meus filhos. Eu usei droga. Nenhum dos meus filhos hoje usam droga. Mas por quê? Porque eu passei por esta fase. E eu fiz uma base. Falei, ó, isso não é bom. Mas eu tive que passar. Eu tive que ter cicatriz e suportar. Hoje, as pessoas elas querem. Vou entrar agora no âmbito espiritual. Querem pregar uma coisa sem viver, sem ter cicatriz daquilo que passou. Como que você pode ter uma base do evangelho e quando o Senhor quer forjar o seu caráter, quer moldurar, fazer você passar processos para viver propósito, você quer fugir disso. Então você não tem uma resiliência. Jó foi resiliente. Davi foi resiliente. Sim, a gente vê, né, que a resiliência, ela, vou chamar assim, ela é um dom que Sim, todos nós ela é um. recebemos, mas nem todo mundo utiliza, né? A gente vê pessoas passando por alguns problemas e falando, ah, não quero mais, eu desisto, isso não é para mim, eu não nasci para isso. E você disse que tem 25 anos de ministério, 25 anos, e durante todos esses anos já de convertido que você viveu ao lado do Senhor, tem alguma experiência, pode ser uma, duas, ou a mais importante, não que as outras não tenham sido, mas uma que você considere importante, onde você precisou ter total resiliência e persistência para se manter firme e não cair, não desistir, mesmo querendo jogar a toalha. Eu passei por um processo, em vez de a gente pregar, viajar ou administrar a igreja, não sabe que a gente enfrentou. Eu passei por um. Para chegar onde eu cheguei na resiliência, que você tanto fala, meu genro, eu perdi a minha primeira esposa, a mãe dos meus filhos, dos mais velhos, do Dylan e da Laurine, por conta minha mesmo, né? Por conta dos meus erros. Eu estava na igreja ainda, mas eu não tinha base emocional. Eu não sabia suportar, né? Porque ela morava num bairro bom, no Campestre, eu morava na Palmares, morei, sempre nasci, residi na comunidade. Hoje eu já não moro mais na comunidade da Palmares. Mas havia um choque de ideias, um choque de fatores. E eu pendei para o lado mais fácil, o lado errôneo. Eu não tive essa resiliência emocional, não tive a resiliência acadêmica e não tive a resiliência social. Quando eu fui para Cristo, aceitei a Jesus, casei de novo, aí constituí família com a mãe dos meus filhos, a Cristina, falecida, já dorme também no Senhor. Natan, a Vitória Maria Clara veio deste casamento. E ali eu tive que passar, novo convertido, eu tive que passar. Na época eu era novo convertido e já tramitando para obreiro. E eu perdi a mãe dos meus filhos, ela faleceu. Então eu fiquei com uma menina de 1 ano e meio, uma menina de 6 e um menino de 7 anos para cuidar. Então eu tive que ter a resiliência agora com o Senhor.
Eu tive que passar o emocional, as guerras internas, eu tive que passar aquela coisa. E agora? Como que eu vou fazer? Porque amigos ou familiares, eles vão te ajudar até uma extensão, mas a maior extensão vai ser Jesus. Mas ele permite situações para nos forjar. Então, na minha primeira versão, no meu primeiro casamento, eu perdi minha família, por erro meu. Aí, com a segunda família, eu já subi um nível. Por quê? Agora eu tive que ser pai e mãe. Então, Deus abriu um leque. Então, eu passei por isso, criei, e Deus foi tão maravilhoso. Você lembra na minha primeira fala, eu sempre quis ter família. E o Senhor, eu ministrando numa igreja, numa vigília, havia uma moça baixinha. Eu costumo falar assim, mulheres baixas, ou você corre para ela, ou você corre dela. E ela é profeta, é a bispa Ana Paula, hoje a minha esposa. E ela me entregou algo muito profundo. Ela falou, Deus vai fazer você crescer muito nessa terra. E hoje eu olho tudo que eu passei no primeiro estágio, no segundo estágio, e agora casado com a bispa Ana Paula, o que nós passamos. Então, quando você fala o que eu passei, eu falo, essa foi a maior resiliência. Tem outras experiências com o Senhor, mas essa foi. Por quê? Que eu tinha parado o propósito não só com os meus filhos, mas também com uma igreja que hoje eu presido junto com a minha esposa. Então, o propósito que Deus te dá não é só para você, mas é para as pessoas que estão atrás de você. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim que, principalmente, essa frase ela veio, eu ouvi ela em um dos momentos em que Deus esperava que eu fosse resiliente e eu achava que Deus queria que eu parasse. E essa frase diz assim que Deus, o seu posicionamento hoje, Deus está esperando que você se posicione hoje, porque tem algumas pessoas lá na frente esperando pelo seu sim. Então, vendo isso hoje, vendo por esse lado, a gente consegue perceber que talvez se você não tivesse tido essa resiliência lá atrás, quando você foi, quando essa missão, né, de cuidar de 3 crianças sozinho foi designada a você, se você não tivesse se mantido lá atrás, hoje talvez muitas pessoas, principalmente na comunidade da Palmares, que te respeitam muito, pessoas que você, junto com a Ana Paula, foram e ministraram a vida delas, evangelizaram e tal, e trouxeram elas para a igreja. Talvez hoje essas pessoas não estariam lá se você não tivesse tido essa resiliência lá atrás. Então, fica até uma reflexão para quem está assistindo. Se você estiver passando por qualquer problema, gente, qualquer problema, se mantenha firme. Se mantenha firme, porque sempre há um propósito. Principalmente na dor, nas áreas onde você mais tem problema. Deus, ele usa você nas áreas em que você mais tem dores. Isso que você está falando, eu estou aqui no meu escritório. Quando eu comecei, você falou uma frase e eu guardo sempre isso comigo. A Bíblia diz assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu lancei várias edições desse DVD. Hoje não existe mais DVD. Mas o título é Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José, ele passou diversas adversidades. Diversas. Quando José achou que alguém ia ajudar ele dentro daquele poço, seus irmãos já colocou ele dentro do poço, dentro do buraco. Quando ele achou que alguém ia ajudar ele, o camarada pegou na mão dele para fazer de escravo, para vender ele. Aí, quando ele achou que ele ia se dar bem, ele foi jogado para ser
empregado dentro de um palácio. Quando ele achou que ia, pô, eu estou aqui legal, foi levantada uma calúnia contra ele. Ele foi jogado dentro de uma cadeia. Aí ele vai dentro da cadeia e eu acho que ali começa a história de José. Dentro da cadeia. Que alguém não sabia interpretar sonhos, mas José sabia. Então, a resiliência é tirar do fundo do poço, não trazer só a luz para José, mas José trouxe a luz para Potifar. É o que você falou, é não fugir do nosso propósito. Então, José, ele soube governar em todas as adversidades. A resiliência é saber, a gente não ganha todas, mas é saber governar em todo o vento adverso sobre a nossa vida. A vida do crente, ou a vida do não crente, ou a vida não é o mar de rosa, não é o glamour. A nossa vida não é o glamour, mas é saber suportar cada propósito que Deus deixou na nossa mão. Toda luta tem um propósito, toda lágrima tem um propósito, toda dor tem um propósito, assim como todo sorriso também tem um propósito. Sim. E hoje, assim, você teve algum momento específico, né? Onde você olhou e falou, eu não acho que eu vou conseguir passar dessa vez, não. Eu enfrentei um monte de coisa, mas eu acho que agora não vou conseguir, não. E você não desistiu, perseverou, se manteve firme. Você chegou a passar por algum momento assim, mesmo depois de quem sabe, já ter casado com a bispa, ou antes mesmo de ter casado, durante esse processo do luto e tal? Nicolas, uma boa pergunta. 2 vezes me passou isso. O primeiro, na morte da mãe das crianças, eu tentei o suicídio. Eu usei muita cocaína e tive overdose. Eu fiquei 3 dias em coma. E quando eu acordei, eu falei, eu acho que dessa eu não escapo. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor me deu mais uma oportunidade. Então eu agarrei essa oportunidade. Mas eu achava que dali eu não saía. Quem viu eu saindo carregado dentro da minha casa, na época era eu e meus 3 filhos, carregado, achava que eu não ia suportar. Dali, então, falaram, ó, dessa vez ele não passa. E depois de cristão, caminhando no evangelho, na pandemia, porque eu tive que fechar a igreja e eu achei que eu não ia suportar. Porque quando você lida com o povo, você lida com pessoas, eu sou um apaixonado por pessoas. Eu falo que eu sou um apóstolo evangelista. Eu gosto de estar nas pessoas, eu gosto de andar. Aqui, no condomínio onde eu moro, de vez em quando eu saio do condomínio e vou visitar minha mãe lá na comunidade. Então eu ando nos becos, ando nas vielas, ou vou na Tamarutaca, em outra comunidade, na Sacadura. Eu gosto, eu amo pessoas, eu amo. Então, quando fechou a igreja, eu achava que, por causa da pandemia, eu achava que eu não ia suportar, porque eu não estava lidando com pessoas, eu sentia falta de pessoas. Tanto é que eu fiquei todo esse tempo itinerante, viajando para cá, viajando para lá, até ainda louvando a Deus que foi na Pleno Poder onde eu te conheci, a minha filha te conheceu, ali com o apóstolo Prosperino, o André, meu amigo, se ele estiver vendo essa live, um abraço, o apóstolo André Prosperino, que na época que a gente ficou sem guarita, sem um ministério, ele nos acolheu, e eu tenho gratidão. É, a Bíblia não, mas eu levo essa frase comigo. O carisma abre porta e a humildade mantém ela aberta. Então, através da nossa amizade, abriu-se uma porta. E ali a gente ficou na pleno poder até o momento que Deus nos resgatou de novo para abrir o ministério Semeando Esperança. Então, esses 2 momentos, Nicolas, foi primordial. Lá no começo, eu achei que eu não ia, essa overdose eu não ia suportar, quando eu saí do coma, e eu achava que eu não ia. E quando a igreja já fechou na pandemia, que eu falei assim, meu, o que eu vou fazer? E eu fiquei cogitando a Deus, porque eu sou um apaixonado por pessoas. Então, quando eu me vi sem estar com pessoas,
Eu falei, eu preciso fazer algo. Aí foi quando a gente entrou na itinerância. Sim. E que vocês já pregaram, inclusive, no interior de São Paulo. Vocês já chegaram a pregar em outro estado? Não. Goiás. Goiás eu fiz uma obra de... Era para ser só... levei um artefato de coisas aqui. Eu não conhecia como era. Como a minha obra é evangelística, então eu levei Bíblias, eu levei muitas coisas. Então fui para o estado de Goiás, fui para Quirinópolis, Caçu e Nassolândia, essas 3 cidades. E era para ficar 3 dias, acabei ficando 22 dias. Fomos para o Rio de Janeiro já. E agora estamos preparando o passaporte. Deus está nos forjando o nosso caráter, porque toda bênção é um forjado um caráter. A gente está indo para Atlanta daqui em janeiro, preparar toda a documentação e a gente vai para lá. Apóstolo internacional. Mas eu continuo a falar, eu gosto do beco, favela e viela, como diz aqui a comunidade. Eu gosto de estar com o povo. Mas se Deus está dando um degrau a mais para subir, então a gente vai lá. Na onde chamar, a gente está indo. Sim. E nesses anos, né, o Rogério, eu acho que talvez essa seja uma pergunta que muitas pessoas, talvez que te conheçam, não tenham chegado a fazer, mas pode ser que você já até tenha escutado alguém te perguntar isso, mas como você fez para nesses anos todos, né, inclusive no período do luto e depois os problemas adversos, como você fez para se manter crendo em Deus e confiando nele? Porque tem uma história que eu gosto muito da Bíblia, é a história de Abraão e Isaac, né? Que Deus prometeu para Abraão que daria Isaac. Abraão se antecipa, vai lá, se deita com Agar, faz Ismael, e aí Deus diz, não, eu vou considerar ele, mas a sua descendência vai ser considerada por Isaac. Isaac nasce, e aí um dia Deus chega para Abraão e diz, Abraão, então agora você vai lá e sacrifica Isaac. E aí Abraão vai lá, quando chega para sacrificar Isaac, o anjo aparece, fala, Abraão, não toca no menino, o senhor viu que você realmente ama ele, que você é fiel, então aqui, ó, pega aqui essa ovelha, esse cordeiro, oferece. E eu vi uma frase que me marcou dessa história, né, de Abraão. Diz assim, que quando Deus ele pede Isaac, ele não estava interessado em Isaac, ele estava interessado em Abraão. Sim. Que às vezes Deus ele entrega algo para nós, no caso de Abraão foi Isaac, e a gente fala, beleza, Deus, ó, o senhor cumpriu aquilo que o senhor prometeu, então agora nós estamos kit, eu não preciso mais do senhor, um abraço, um beijo, a gente se vê na próxima. E nesse momento Deus chega e diz, Abraão, então agora você devolve o que eu te dei. Mas não porque Deus queria que Abraão matasse Isaac, mas porque Deus estava interessado no coração de Abraão. Né? E nesses anos todos, você passou por algum momento onde você percebeu que Deus estava te pedindo o seu Isaac, mas não na intenção de, obviamente, fazer com que você perdesse, mas na intenção de te atrair cada vez para perto? Já, já quando pela misericórdia do Senhor, eu sou bacharel em teologia. Imagine um menino vindo da comunidade. Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, era uma época que todo mundo tinha testemunho. Quem tinha testemunho saía pregando nas igrejas. Botava faixa nas igrejas. Não, vai vir um ex não sei o quê. Mas eu lembrava que isso não é tudo. Você tem que ter palavra. O testemunho ele vai te sustentar até um tempo. Mas a palavra não. A palavra ela vai te levar além. Além, além. Eu sempre eu sou apaixonado por livros. Eu gosto da história de Malcolm X, Martin Luther King e Mandela. Então eu falei assim, poxa, o Senhor falou, me dá o seu tempo. Meu tempo, dá o seu tempo.
Lá na faculdade, quando os pastores já gabaritados, na época, eles acabavam o intervalo e iam tomar seu lanche, né, na cantina. E eu sou marceneiro. Eu sou marceneiro por vocação, eu sou marceneiro por profissão e pastor por vocação. E eu lembro que eu saía do serviço, eu ia sujo de cola, cheiro de cola. E quando chegava na hora, eu ia no banheiro comer um pão com manteiga. Cada passou com o seu carro na garagem e eu dentro do banheiro eu falei assim, esse tempo não é para mim não. Eu comecei a chorar, eu falei, isso não é para mim. O Senhor falou assim, me dá o seu tempo. Uma coisa assim, o meu Isaac foi o meu tempo. Eu falei, estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo. E quando eu olho hoje, porque o tempo é primordial. Um ontem já passou. Hoje estamos aqui. Amanhã, a live começou às 8. Já é passado. Já são 8 e alguma coisa. O tempo é primordial. Dá o seu tempo. Hoje, olha só como que é o negócio. Hoje, o tempo é o Isaac das pessoas. As pessoas não querem tempo na igreja. Elas não têm tempo para ir para a igreja. Dá o seu tempo. Dá a sua atenção para mim. O Senhor estava chamando a atenção de Abraão. O Senhor queria a atenção de Abraão. E muitas vezes o Senhor está nos chamando a mim, a sua, a nossa, a você que está aí do outro lado na live, está chamando a tua atenção. Talvez o teu Isaac é o seu tempo. O tempo de Bíblia, o tempo de intercessão, o tempo de oração, o tempo de busca, o tempo de jejum. É um tempo. Então, quando ele falou assim, Nicolas, ó, eu quero o seu tempo. Hoje eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu saio do trabalho, eu venho para casa, tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Você mesmo vê aqui. Então, quando eu estou recluso no quarto, alguma coisa eu estou pensando que eu tenho que agir. Eu penso. É que a Bispa Ana Paula, ela me poda muito, mas eu já fui assim, ó, papá. Eu sou igual Elias, sobre a minha palavra. Eu vou e vai acontecer. Hoje ela já, né? Mas é o tempo. Você falou uma coisa, é o tempo. Meu tempo foi primordial. Porque eu tinha tempo para tudo, mas não tinha tempo para Deus. Não coisa material, mas o meu tempo. Porque os filhos são herança do Senhor. Mas o tempo é primordial. Então eu não queria dar o meu tempo para o Senhor. Não queria. Eu era um menino, eu jogava bola, eu fazia um monte de coisa, eu tinha amigos, eu tinha baile, eu era mestre de bateria na escola de samba, tinha muita coisa. O Senhor falou, não, quero o seu tempo. Quero o seu tempo. E hoje todo o meu tempo. Às vezes a bispa fala, é do Senhor. Teve época que ela falava, eu ia para a igreja, arrumar a igreja e orar no domingo. Eu saía de manhã e só voltava no horário do culto, para tomar banho e ir para o culto. Porque eu sei que ele me tirou do coma, eu sei que ele me tirou da onde o homem me tira. Foi o Senhor. Sim. E hoje, quais são as práticas, né? O que você faz regularmente para realmente se manter firme? Porque a gente sabe que não é fácil, principalmente você e a bispa que estão à frente de um ministério, estão aí presidindo um ministério. Como que você, como pastor, como pai, como marido, sogro, faz para se manter firme, para permanecer mesmo, né? Principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje em dia, onde ou pode tudo ou não pode nada, né? Então, como você faz para manter assim essa persistência hoje? Eu vou usar a palavra que você colocou de muita inteligência no folder, persistência. É ser focado, é ser moldado no objetivo e não desistir. Mas o objetivo é focado no objetivo. O objetivo não é meu, o objetivo é de Deus. Eu tenho que ficar focado naquilo que Deus me chamou. E eu vou passar obstáculos. Porque o nosso Deus falou, no mundo tereis aflição.
mas tem de bom ânimo. Então, se eu parar, eu vou parar pessoas que estão atrás de mim. Fácil? Não. Ninguém é super-homem, eu sou um homem comum, natural, como todo mundo. Só que, Ayrton, nós estamos falando de uma coisa, Ayrton Senna, fez 30 anos, ele falou, tem uma frase que eu ouvi, a adversidade, na adversidade, uns desistem e outros batem recordes. Ayrton Senna, na adversidade, uns desistem e outros batem recordes. Ayrton Senna. Então veja bem, um homem que faleceu há 30 anos e as pessoas continuam falando dele. Falando de homem. Jesus, aí tem uns crentes que é muito religioso. Não, tudo bem, mas nós estamos falando de uma coisa de persistência, uma coisa de eficácia. Eu estava vendo a história que ele não precisava, ele era um piloto, mas ele não precisava estar debaixo, junto com o mecânico, olhando o carro, como que o carro está. Ele era um mecânico. Ele só vinha e dirigia, não, mas ele queria estar focado naquilo que ele fazia. A gente tem que estar focado naquilo que Deus nos chamou. Porque quando a gente está focado, a gente não se embaraça com as coisas desse mundo. Ainda que doa. Ainda que doa. Mas a gente vai muito além. Quando a gente olha para Cristo e fala, pô, ele veio 100% homem aqui na Terra, veja bem, ele chorou, ele foi humilhado, ele foi perseguido, igual um homem, mas ele não desistiu de um propósito que o Pai nos enviou. Então, você temos um propósito que o Pai nos enviou. E isso que faz a gente ser persistente, focado. Já falar assim, algum dia você quis tirar o foco? A gente pensa. Aí a gente pensa no que fez a gente chegar até aqui. O propósito é maior do que o processo. O propósito é maior do que o processo. É esse o foco. Glória a Deus. Já tem mais uma frase para colocar. Você é uma menina inteligente. Eu aprendo com você. Que honra. Olha, gente, tá vendo? Muita honra. E hoje, como que você equilibra, né, a confiança em Deus com aquilo que você tem que fazer? Porque a gente vê que às vezes tem sempre os dois lados, né? Sempre os dois extremos. Ou é o extremo que diz assim, não, Deus vai fazer alguma coisa. Ah, irmão, você está trabalhando? Não, tô não. Deus vai abrir a porta de emprego para mim. Mas está procurando? Não, tô não, mas Deus vai abrir a porta de emprego para mim. E o outro extremo que não, eu não vou orar, não, porque eu tenho que levantar cedo, tenho que ir atrás, eu não tenho estudo, então eu não posso entrar nessa vaga. Não, mas por que você não ora? Não, Deus está muito ocupado com essas coisas, Deus não vai se preocupar de conseguir um emprego para mim. Então, como que hoje você equilibra os dois lados, né? O lado da sua ação e o lado de confiança em Deus? O lado da minha ação. Esse domingo eu falei assim, irmão, não foi pro culto? Deus sabe todas as coisas. Eu falei, ponto, você não tem medo, não? Porque Deus sabe todas as coisas e sabe que você não veio. A gente joga uma desculpa em cima para Deus. Né? Eu olho assim, Nicolas, é olhar para o Senhor e saber a convicção do meu chamado. O meu chamado ele é diferenciado. Além de eu ter faculdade, eu sou capelão, eu faço parte do Conselho de Pastores de São Caetano, sou vice-presidente da FENAS, Fórum Evangélico Social de São Caetano. Mas isso não me engessou. Não me engessa como pessoa. Por quê? Porque é você... Quando eu olho as pessoas que são resgatadas do Evangelho, isso que me faz abastecer. Porque hoje em
dia, eu vejo as pessoas não fala mais em ganhar alma. Ganhar alma parece que não tem mais necessidade. Eu me alegro e choro quando uma alma aceita Jesus, porque esse é o propósito. Então, isso é meu combustível. Meu combustível é quando eu vejo um menino que estava na droga, hoje ele tá na igreja. Hoje ele tá tentando abrir uma Bíblia, ele está tentando folhear uma Bíblia, ele está tentando. Ele fala Malaquias, João, aí ele tá tentando se esforçar. Isso é um combustível. Isso é não sair do propósito. Não, isso é o foco. Quando eu oro assim, eu fico mais focado. O que me entristece hoje é que as pessoas não dão. Elas acham que o evangelho tem glamour. Elas acham que o evangelho é um evangelho que vai dar. Não, o evangelho não vai dar, ele vai te confrontar. Então, esse é o meu combustível. Às vezes, a gente se entristece sim, mas a gente olha os frutos. Eu falo por você é fruto de oração sobre a vida da minha filha. Você sabe o histórico dela e você sabe o que Deus está fazendo. Então, é você falar assim, ó, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. É até uma palavra repetitiva, todo mundo, mas será que a pessoa está crendo mesmo? Só, eu estou escutando um louvor que esqueci até o nome que eu louvei na igreja ontem. Não é de lábios, é a gente crer por dentro. Falar eu creio uma coisa, mas ter essa persistência que vai acontecer, será que tem mesmo? Porque olha só, quantos do meu início, de 25 anos começaram? Tem pessoas que começaram na minha frente, hoje elas não estão na igreja mais. Então, eu estou andando porque ele me chamou. E eu não posso parar porque ele me chamou. Algumas pessoas pararam na jornada. Mas eu consigo galgar Cristo. 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 Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Então isso me faz caminhar. Porque Ele está no controle. Cantor também, gente. Ele é cantor. Não. Gostei muito disso que você falou. Tem mais uma frase que eu gosto bastante, que diz assim que a Bíblia, toda vez que ela vai mencionar o início de um ministério, e quando ela menciona, né, o início de um ministério específico, né, de uma das pessoas específicas, o ministério ele não começou com o microfone nem púlpito, nem 5.000 pessoas. Ele começou com um balde de água e uma toalha. Né? O maior ministério começou com Jesus se despindo de todo, porque a Bíblia ela diz que Jesus ele tira a roupa, põe toalha e vai lá, começa a lavar o pé dos discípulos. E no contexto, né, que ele estava, lavar os pés é uma função de servo. E você vê como assim Deus no lugar de servo. Ele estava mostrando que o próprio Deus ele veio para servir, não para ser servido. Tanto que isso é uma das coisas que Jesus fala. E aí Pedro ainda reluta e diz, não, o senhor não pode lavar os meus pés. Ele diz, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí ele fala, então lava a minha cabeça. E Jesus fala, calma, não é assim também. Se você já tomou banho, é só o pé que é para lavar mesmo. Então, as pessoas acham que, principalmente quando você diz hoje em dia, né? Deus tem um chamado para você. A pessoa já fala assim, meu Deus, daqui a pouco eu vou estar pregando na Europa, vou estar pregando pro Mickey Mouse, meu Deus, que isso. E às vezes Deus está esperando que você evangelize seu vizinho, que você evangelize um parente, que você fale de Jesus, que você fale que você conte. Sabe, tem uma coisa que eu li uma vez que diz assim, prega o evangelho em todo tempo.
mas só se for necessário use palavras. Sim. Nós somos a Bíblia que o mundo Pregar com lê, né? testemunho. Isso. Sim. Eu lembro quando eu comecei a minha jornada, igreja não se abre, igreja se gera. Igreja é gerada. Os meninos de hoje em dia, alguns pastores de hoje em dia, que não gostam de ouvir, aí eles vão lá e abrem salão. Abre salão, abre salão, abre salão. Igreja não se cria. Igreja é gerada. É igual um filho gerado no ventre. O Senhor gera uma igreja. Eu lembro que o ministério foi gerado ele dentro da minha casa. Aí o Senhor falou, agora vai lá. Eu falei, na onde? Vai lá. Eu tive que descer na biqueira onde eu ficava. As primeiras almas que eu preguei, o evangelho, foram os meninos que usavam droga comigo. O rapaz que eu comprava droga fiado, olha, já se viu comprar droga fiado? Eu comprava droga fiado. Hoje ele é pastor de igreja. O gerente da biqueira naquela época, hoje é um evangelista. O travesti da igreja, o travesti que era meu amigo, hoje ele é pastor. Os meninos hoje, quando eu ando lá na Palmares, quando eu vou ver minha mãe, eles estão na rua, no bar, no boteco. Rogério! Eles param, me chamam e eu vou lá dentro do boteco. Um dia eu vou na igreja. Eu falei, um dia você vai, um dia você vai. E ali a gente fica, falando na simplicidade. Salmo 119, versículo 6. Ei, ó, escute aí você que está aí nas entrelinhas. Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. É na simplicidade o chamado, não é no glamour. Então, meu jovem Nicolas, eu comecei a pregar ali, na biqueira, na simplicidade. O chamado é esse. Eu lembro que o meu irmão, o Robson, meu irmão, ele falou assim, se for para mim para a igreja, eu quero para a igreja ter um chamado igual você. Eu falei, você é louco. Mas o que? Ele viu glamour. Ele viu aquele negócio bonito, né? É de você estar em café de pastores, é de você fazer... as pessoas só vê o avião ou só vê o ônibus, né? Mas não sabe o que tem nas entrelinhas de uma obra missionária. As pessoas só veem a igreja cheirosa, lotada, mas não sabe o que tem de trás. Hoje você vê o que tem nas entrelinhas dentro da minha casa. Hoje você vê. Então, os bastidores. Tem um hino mediante para bastidor. Alguém fala, é um louvor sobre bastidor. É do Então, Alisson. não existe glamour. Oi? É do Alisson. Isso. Não existe bastidor, não existe glamour no evangelho, na chamada ministerial. O mal hoje é que as pessoas veem os pastores que estão viajando nos Estados Unidos, eles querem aquilo. Mas para ter aquilo, você vai ter que pisar no lagar. Para ter aquilo, você vai ter que chorar. Ana, ela teve vários filhos, mas ela teve um, Samuel. Mas para ter Samuel, ela teve que ser persistente e resiliente. Ela teve que passar o processo emocional, passar o processo acadêmico. Por quê? Porque o próprio sacerdote estava, você está bêbada. O emocional. Uma mulher falando, ó, você não pode ter. Algumas pessoas, alguns pastores na época falavam assim, esse rapaz aí não é nada, não é para ser nada. E olha eu hoje, a glória do Senhor. Mas eu lembro que no começo alguém falou, você não pode. Ana, você não pode. Ela foi persistente, resiliente. Aí o Senhor falou, ó, vou te dar só um sinal. Qual que é? Vou te dar Samuel. Depois eu te dou outros filhos, mas eu vou te dar um especial. Samuel. Você que está aí do outro lado, seja persistente e resiliente. O Senhor vai te dar seu Samuel. Vai te dar outras coisas, mas primeiro ele vai te dar o Samuel.
Para você tem que estar focado ali, ó. É igual eu louvo a Deus pela sua vida. Você é um menino muito esforçado, muito, além de ser um menino bom e educado, não porque esse é meu gênero, né? Mas você é um menino muito focado e é resiliente, é persistente. Daqui a pouco, quando você estiver com a minha filha lá no exterior, as pessoas vão falar que é sorte. Quando você estiver na tua casa bonita, porque a Bíblia fala que vocês vão fazer obras maiores. Então, a minha filha vai fazer obra maior junto com você. Então, quando você estiver, né, no patamar de estudo, naquela casa, quando você estiver fora do país, as pessoas vão achar que é sorte. Não, mas vocês foram resilientes. Vocês foram persistentes naquilo que o Senhor vos chamou. Tem muito moleque, tem muito menino, tem muita menina que quebra a cara porque não foi chamado. Aí não consegue ser resiliente nem persistente. Por quê? Porque o foco não é Jesus. O foco é aquilo que Jesus pode dar. Você quer estar com Jesus ou quer 5 pães e 3 peixes? Pense aí, você que está do outro lado. Eu não estou falando nem em dialeto, hein? É muito bom isso. Você contou um pouquinho, né, de que as pessoas que estavam com você no mundo, hoje todas elas, pelo menos a grande parte, né, se converteu também. E eu gosto muito de contar isso. Eu estava, inclusive, conversando essa semana com a Clara sobre isso. Que houveram algumas pessoas que, logo que eu comecei a conhecer melhor a Deus, que eu comecei a entender quem eu era, o que ele esperava de mim, e que era para pregar o evangelho para todo mundo, sem distinção, eu comecei a pregar para todo mundo na escola. Então, o povo sentava para começar a chorar, eu começava a falar: ai, gente, mas Jesus, ele ama vocês tudinho. E houveram 3 pessoas que eu acompanhei, né, mesmo com o máximo que eu sabia, o que eu aprendi eu ensinava, e eu acompanhei essas 3 pessoas. Hoje, 2 delas, uma ela não mora para cá, ela mora em São Miguel Paulista, ela hoje serve na igreja dela, e quando eu a conheci, ela tinha perdido a mãe há alguns anos, ela tinha perdido a mãe dela para o câncer, ela morava com o pai dela e com a madrasta. E o pai dela, por conta da madrasta, a madrasta estava grávida, e o pai dela batia nela, batia muito nela. Batia por motivo nenhum. Ele simplesmente decidia bater nela, ele acordava e batia nela. Então, muitas vezes ela chegava na escola chorando e sofrendo. E aí, tão jovem, ela se envolveu com um menino e, enfim, mesma coisa. O menino tratava ela igual nada e ela correndo atrás dele. Eu cheguei para ela e falei: olha, Deus, ele é o seu pai, por mais que talvez o seu pai terreno não tenha te oferecido migalhas, o seu pai do céu, ele não te oferece migalhas, ele te oferece um banquete. E ministrei a vida dela. E depois de um tempo, a gente conversou um pouco mais sobre a questão de ela liberar perdão para o pai dela e tudo mais. E quando foi ano passado, ela me mandou mensagem no Instagram, falando que precisava me contar uma coisa. Eu falei para ela: conte o que aconteceu. E ela falou que ela tinha encontrado com o pai dela, ela foi embora de casa, né? Foi morar com a avó em São Miguel Paulista, e o pai dela mora aqui em Santo André ainda. Que ela veio para Santo André, encontrou com o pai dela, pediu perdão para ele pediu perdão para ela. Houve essa reconciliação. Ela começou a congregar lá em São Miguel Paulista e hoje ela serve na igreja dela, na recepção. Esses dias eu recebi um vídeo dela sendo usada totalmente pelo Espírito Santo e começou a profetizar na igreja dela. E aí eu lembro que nessa mesma época que ela voltou me contando tudo isso, eu fiquei: nossa, gente, que emoção, que orgulho. E aí a avó dela, que ela morava, falece.
Eu falei assim, gente do céu. Eu, não, o dia que eu vi, eu já fui orar. Falei, Senhor, pelo amor de Deus, cuide do coração dela. E eu, honestamente, né, de tudo que eu vi que ela passou, para o que ela depois voltou a enfrentar, né, a questão do luto, a questão digamos, estar sozinha, eu falei, nossa, agora ela precisa ser muito forte, mas eu não sei se ela vai permanecer. E ela tá 100% firme até hoje, tá servindo na igreja dela, tá. E hoje isso traz um orgulho, sabe? Um outro hoje ele é líder de célula na igreja dele. Então, são frutos que a gente vai vendo. E às vezes, eu mesmo olhava às vezes para o que eu falava, gente, nem eu sei o que eu tô falando, se eu tô falando, eu tô aprendendo, tô falando. Será que esse povo tá entendendo? E tava, sabe? E deu fruto, e frutificou. E hoje eles estão aí gerando frutos em outras pessoas, né? Então, o ministério ele começa no simples. Eu não precisei subir num palco, eu não precisei reunir todo mundo no intervalo e falar, eu vou pregar agora para todo mundo, vem aqui na frente, não precisei de nada disso. Eu só sentava do lado deles e começava a conversar. O que está faltando hoje é muito linda a sua história. Essa que você falou, o que está faltando hoje é a simplicidade. Eu acho que a igreja brasileira ela tinha que voltar à simplicidade. É a simplicidade. Pela simplicidade, alguns cafés de pastores que eu vou é mensal aqui em São Caetano. E a gente, eu sento com o vereador, com o prefeito, aí eu vou para Mauá, vou falar com vereadores, vou falar com o prefeito, Santo André a mesma coisa, mas sem perder a humildade, sem perder a minha essência de quem eu sou. Porque foi através de Jesus que Deus te usou para falar com este povo, e através de Jesus que Deus nos usa, mas para ser nós mesmos. Porque a glória ela tem que ser manifestada através de nós, para o nome ser glorificado. Só que as pessoas hoje, eu volto a repetir, elas não querem o simples, elas não querem a simplicidade. Antigamente, o que a gente fazia? Ei, Jesus te ama. Ei, Jesus te ama. As pessoas não falam nem bom dia, boa tarde, boa noite, e nem Jesus te ama. Está faltando essa simplicidade, essa maturidade educacional ou espiritual também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Jesus te ama. Como você é precioso para o Senhor. A empatia está do outro lado. Não, mas a igreja não está preparada para isso mais. Ela perdeu essa essência. E é tão bonito, ó, a palavra que você foi lançada para essa jovem. Olha só, que efeito foi. Que efeito. A palavra ela tem um efeito extraordinário na vida de alguém. Abraçar, dar a mão para alguém tem um poder tão grande. Quando você abraça, a pessoa está ali. Você lembra quando a gente fez, quando a Pleno Poder fez aquele encontro de jovens na chácara? Tinha um jovem lá, era o Renan. O jovem, ele ficava com cara de mal, cara de mal. Ela só foi dar um abraço, o menino, ele começou a desmanchar e chorava. Por que ele estava com a cara de mal? Porque a esposa dele estava na UTI esperando o filho dele. E ele estava ali no retiro, esperando uma palavra do Senhor. Mas os jovens que viam ele achavam ele mal-humorado. Mas ele não estava mal-humorado. Ele só precisava de um abraço. Simples. Aí um abraço desmanchou toda aquela. Então era a simplicidade. O que está faltando hoje na igreja é a simplicidade. É igual eu falei para você. A Bíblia diz, Salmo 119, versículo 130, a exposição das tuas palavras, de quem é a palavra do Senhor, dá luz e dá entendimento ao simples. O empresário precisa de Jesus, mas o cara que carrega papelão também precisa de Jesus. Porque Jesus, ele andou em aldeia.
Ele dava em aldeia. Zaqueu era de posse, mas quando ele falou, vou dividir, você falou, ó, houve salvação. É que está faltando essa mistura, infelizmente. Sim, é uma coisa que você falou que eu gostei bastante também agora, é que o empresário precisa de Jesus e o rapaz que pega papelão também. Você sabe que eu fiz live já, teve uma semana que eu fiz live só sobre evangelismo e missão. E eu conversei com duas pessoas e uma fez evangelismo na comunidade do Rio de Janeiro e outra fez vários evangelismos na Europa. E aí, isso é algo que às vezes a gente fica mesmo, né, pensando. Por exemplo, tem um tanto de gente, por exemplo, no Rio de Janeiro que precisa ouvir de Jesus, um tanto de gente no Nordeste, um tanto de gente na África que precisa ouvir de Jesus. E na live, inclusive, quem quiser depois procura aqui, com a Julia Lemos, ela conta que ela fez um evangelismo na Itália. E talvez a gente pense assim, poxa, mas na Itália? Itália, o povo lá tudo. Só que exatamente porque o povo lá tem dinheiro, eles pensam que eles não precisam de mais nada. Que eles têm tudo. E aí você vê, enquanto um... Pode falar. Não pode falar, desculpa te cortar, perdão. E aí você vê, enquanto um que fez evangelismo no Rio de Janeiro contou que o pessoal tinha dificuldade em acreditar em Deus, em crer que Deus era bom, porque não tinha nada, do outro lado tinha gente que porque tinha tudo achava que não precisava de Deus. Então, as pessoas às vezes acham que, não, eu não vou evangelizar meu vizinho empresário não, porque ele não precisa, ele já tem tudo. Mas na verdade, às vezes o seu vizinho empresário está precisando ouvir que Jesus ainda é a salvação. Que ele pode ter tudo, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Né? Então, eu gostei muito disso que você falou. Agora, por favor, pode falar. É que, igual a gente faz mentoria, a gente faz mentoria. A gente não cuida só do nosso ministério. A gente tem outros pastores que a gente dá cobertura. Ligam para nós, estamos precisando disso aqui, olha, me aconselhem. A igreja deles é mais top do que a nossa. Mas por tudo aquilo que nós passamos, a gente tem um pouco de gabarito com o Senhor. Mas o que eu fico grilado, o que é? Porque a própria igreja, mas a própria igreja fala, não precisa. Mas o porquê que não precisa? Porque quando a gente fala assim, campanha de libertação, o que vem na sua mente? Um monte de rapaz drogado. Mas se tem pessoas que não devem se abrir de nada, mas você se liberta. Depressão, liberto do eu, liberto de tantas coisas que não. Que o rapaz que usa a droga não tem. Ele tem a droga, dependente químico, mas a pessoa em sã consciência, eu não preciso. Eu não preciso. Então, é muito triste a situação de hoje em dia. Então, as pessoas, ela olha assim, o estereótipo, deixa eu ver. Aquele ali não precisa de Jesus, não. Aquele é engravatado, não precisa de Jesus. Aquele ali é ladrão, não precisa de Jesus. Não, aquele é polícia, não precisa de Jesus. As pessoas, elas começam a colocar na prateleira quem precisa e quem não precisa de Jesus. E esse não é a minha nem sua função. Jesus veio para todos, mas nem todos receberam. A minha, o que eu tenho que fazer? É levar o evangelho a toda criatura. Quem crê será batizado. Quem não crê, só que cabe a mim. Cabe a mim. Quando eu
passo lá na rua, o pessoal está no bar, e aí, tudo bem? Ou a mesma coisa, quando eu estou na casa de um cliente de alto padrão, como eu sou marceneiro, eu estou em Alphaville. E a pessoa ser educada, você é cristão? Eu falei, sou crente, sou pastor. E ali começa a falar. Na época da pandemia, eu estava uma das diretoras daquela vacina da Pfizer. Era a diretora do negócio da vacina. Mas será que alguém não falou de Jesus para ela? Ah, não fala de Jesus por quê? Ah, aí a pessoa fala assim, não precisa de Jesus. Já tem tudo, não precisa de Jesus. Zaqueu precisava de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ele entra em Jericó, Jericó só tinha uma entrada. Ele passou por Bartimeu. Ele foi até o fundo de Jericó. Lá quem estava, Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, as pessoas ficam indignadas. O que Jesus ia fazer na casa de um cobrador de imposto? Aí Jesus só estava esperando, ó. Quando ele falou assim, ó, se eu defraudei alguém, o que ele estava falando? Ele estava falando assim, eu preciso de Jesus. O que Jesus faz? Houve salvação nesta casa. As pessoas, o empresário, neste momento, pode ter alguém aí na live. O empresário, alguém está precisando de Jesus. E só está precisando de alguém falar para ele, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou não precisa nem ouvir isso, só um abraço. Mas o que acontece? As pessoas não querem abraçar. Nós mesmos fazemos distinção. Quem é e quem não pode ser salvo. Esse que é o problema. É complicado. Aí o que acontece? Nós temos que fazer, é igual você falou. Você tem que. O seu chamado, se Deus falar, ó, vai, vai. Vai, vai. Mas se as pessoas vão falar, mas você não depende das pessoas, aí entra a persistência. O Senhor está sendo persistente sobre a sua vida. Agora você tem que ser persistente naquilo que você está chamando. Igual Samuel. Aí Samuel levanta, alguém me chamou. Samuel. Alguém me chamou? Não. O Senhor estava tendo um tratado com Samuel. Ele estava chamando Samuel pelo nome. Deus estava falando, Nicolas, ó, faz aqui, ó. Nicolas, faz. Mas será que eu sou apto para fazer isso? Será que eu sou apto? Não, você é apto. Porque quem te chamou foi Deus. Quem me chamou foi Deus. Muitas das vezes eu achei que eu não podia. Como que eu posso? O menino sai numa comunidade, tá um ano passado, retrasado, sendo homenageado na Assembleia Legislativa. Como que pode? Pode. E eu achava que eu não posso. Eu achava que eu não podia ter família. Eu achava que eu não podia ter filho. Eu achava que eu. Porque as pessoas colocam isso, taxa, a gente não. Acha que a gente não pode. E hoje? Hoje eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso mesmo. E, Rogério, hoje, qual a importância, né, diante dos problemas, das adversidades, da perspectiva eterna, né, daquilo que nós vamos receber em Deus? Porque a Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte vai receber a coroa da vida, né? Então, hoje, qual a importância que você vê hoje em se manter firme, mas com essa perspectiva eterna, daquilo que nós vamos receber, mesmo que a gente passe todo tipo de tristeza, de perca aqui na Terra. Como se manter firme, olhando para esse objetivo? Eu vou receber algo eterno quando eu chegar lá com Deus, eu for transformado. Como manter nessa perspectiva? Só cortou só no final. Repete de novo para mim. Como manter a perspectiva olhando, né, para a eternidade como algo que está vindo, para manter essa esperança, né, de que tipo, eu tô passando por tanta coisa e é só isso.
mas não de olhar para isso e falar, olha, tem algo muito melhor vindo, o Senhor preparou para nós a eternidade. Então, como se manter firme, como se manter focado nisso, visando aquilo que a gente vai receber na eternidade. Eu vou falar, você pode até dar risada. Quando eu olho para o espelho e me vejo. Quando eu olho para o espelho e me vejo. Por quê? Porque eu lembro quem eu era e quem eu sou hoje. Quando eu olho para minha esposa e ela acreditou num caco. E eu olho para mim hoje. Quando eu olho para os meus filhos, quando perdeu a mãe, eu criei eles, eu vejo eles criados hoje. Eu falo, Senhor, muito obrigado. Quando eu olho para um jovem que a gente evangelizou, ele está na igreja. Quando eu olho no bairro onde vocês me desculpem se cair uma lágrima, que é quando eu vou ver minha mãe, e eu olho lá no bairro, meus amigos da comunidade, e eles olham para mim e falam, nossa, porque quando eu era jovem, eu gostava de ficar sentado ouvindo os mais velhos. Eu gostava de ficar ouvindo os mais velhos, a história dos mais velhos. E era tão gostoso, e quando eu vou pregar, eu costumo falar que eu não sou pregador, eu sou um contador de história. Eu sou um contador de história. Então, quando eu olho para os meus filhos, eles vão ouvir histórias minhas, sobre a minha pessoa. Quem é o pai, quem o pai passou. Então, isso me dá combustível para falar, ó, o seu pai era, mas seu pai não é. Seu pai foi, hoje ele já não é. Aí eu, aí eu olho e falo, valeu a pena. E tudo que eu estou passando vai valer a pena. Porque Paulo diz isso no final da carreira. Não é só uma frase, uma lápide, mas estou deixando um legado e vou deixar um legado. Estou construindo um legado. Estou construindo um legado. Então, o que acontece? Eu olho assim para mim. Eu olho quem eu era nos 51 anos, graças a Deus. Eu falo, nesses 51 anos, Deus ele foi fiel. Em tudo que ele falou. Passei várias lágrimas, sim, vou passar outras lágrimas, mas todavia o Senhor vai estar comigo, porque há um propósito maior. Isso é só processo. Porque eu tenho que passar lágrimas para alguém sorrir. Então, quando você já viu eu ministrar, quando eu ministro, as pessoas sorrirem. Eu não faço ninguém chorar pela minha história triste, mas eu faço as pessoas se alegrar pela história que o Senhor deixou passar. E a minha esposa, na minha caminhada, ou você já viu que todas as vezes que a gente sai, a gente volta com almas na bagagem. Toda vez que a gente sai, a gente volta com almas na bagagem. Se a gente não volta com alma na bagagem, a gente volta como semente. Quando eu volto lá, naquela mesma igreja que eu preguei, a pessoa aceitou a Jesus. Olha, eu lembrei de uma frase que você falou. Olha, eu lembrei disso que você falou. Olha, apóstolo, nossa, você tem um jeito igual, você faz, tem uma maneira de falar diferenciada. Quer dizer, você mudou a vida de alguém. Quando você abraça, você mudou a vida de alguém. Então, você sabe que você está aqui por um propósito. Então, eu sei que eu estou aqui por um propósito. Então, eu não posso chorar, posso me entristecer, mas eu continuo caminhando. Ele é meu combustível. Não pela coroa que há, que eu sei que vai estar lá, que eu vou receber do Senhor, mas é fazer com alegria,
O Senhor Jesus sabia que ia voltar ao Pai, mas ele estava fazendo tudo que ele tinha, né? Tudo que ele tinha para fazer. Teve cidade que ele não pôde fazer, ele bateu o pé, mas eu acho que ele saiu triste. Você lembra daquela passagem quando o Senhor manda Ananias falar com Paulo? E Ananias não falou, você é louco? Não, eu não Imagina posso Ananias falando falar não, assim. Senhor. Imagina Ananias falando assim, Senhor, o senhor tá mandando eu falar com o cara que mata cristão. Senhor, o senhor tem certeza? É a mesma coisa que eu vou falar assim, Nicolas, sai no meio da tua parentela agora e vai para uma cidade distante que eu vou te mandar. Você vai falar o quê? O conforto dos meus pais não pode. Mas o chamado é maior do que o processo. O propósito é maior. Então, as pessoas verem glamour, eu vejo Deus. Quando eu vejo, eu tenho um convite para pregar, eu falo, eu vou ganhar uma alma, eu vou ganhar uma alma, eu vou ganhar uma alma, eu vou ganhar uma alma. Eu vou nesse intuito. É doloroso, às vezes, que a gente passa com o Senhor. Mas essa frase, o propósito é maior do que o processo. Eu não quero saber o que eu vou ganhar lá. Eu sei que eu vou ganhar a coroa, eu sei. Mas eu não tenho que ficar findado na coroa. Eu tenho que ir aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. É agora, é agora. É alma, é alma. Jesus te ama. Vamos lá, vamos aqui. Aí hoje você está querendo esmorecer, está chorando, mas você fala assim, poxa, eu preciso me levantar. Porque a minha esposa está aqui, meu filho tá, eu preciso. Daqui a pouco meu netinho está aí. Salmo 128. E verás a descendência, a geração dos seus filhos. Ó, eu, daqui um mês eu vou ver a geração, vou pegar minha outra geração, carregar no meu braço, que é o meu neto que está chegando agora. Então, o Salmo 128 já está gravado nisso. E verás a geração dos seus filhos. Na mesa. Ó, não está nada preparado. Na mesa. A mesa, né? A live não é a mesa? Salmo 128. Estaria na mesa. Essa coisa é interessante. Porque, poxa, Salmo 128. As pessoas, elas não veem essas passagens, essas coisas simples. Olha só, Salmo 128. Eu vou estar sentado na mesa com a minha filha e meu neto. E o Salmo 128 vai estar. Vai estar na minha mesa, meu genro, a minha filha, você, minha esposa e meu neto. Salmo 128. Você é doido. Olha os cabelos brancos. Você é Deus. Sim. E o intuito de eu ter... Na verdade, Deus ele já vinha falando comigo sobre a mesa, né? Que a mesa ela é um lugar de igualdade. Na mesa não tem rico, não tem pobre, na mesa não tem empresário e diarista. Se você sentar à mesa, é tudo igual. E várias vezes, quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, ele se senta à mesa. E aí Zaqueu fala que vai restituir tudo aquilo que se houve, né? E quando ele vai na casa de Lázaro, ele se assenta à mesa. Quando Judas, quando ele tá junto de Judas e Judas vai trair ele, e ele sabe que Judas vai trair ele se senta à mesa e ele tem comunhão, inclusive com Judas. Sim, sim. Então, o motivo dessas lives, né? Esse ano, vou falar esse tour de lives, se chamar A Mesa é justamente por isso. É pela questão de que na mesa, inclusive a música que eu sempre coloco, né? A música diz: em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor, sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti, que independente, longe do público, longe talvez escondido, né? No anonimato.
A gente é encontrado por Cristo e é isso que importa. Não importa o que você está fazendo lá, enquanto as pessoas estão te vendo, importa quem você é no secreto e o Deus que te conhece no secreto. Então, esse é o motivo dessa série de live chamar A Mesa. É muito forte. Deus que te conhece no secreto. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu fui passar de muita coisa. Aí eu falava pro meu filho mais velho, meu filho Dino e minha filha Laurinha, eu falei, o tempo ele é rei. O tempo ele mostra tudo. Então hoje eu olho assim, eu falo assim, Deus ele foi muito bom, muito fiel comigo com o tempo. Né? Muito bom. Porque o tempo ele amadurece, o tempo ele traz à tona muitas coisas que ficam encobertas. Então, por um breve tempo, as pessoas elas acham que a gente vai estar fazendo um tour na igreja. A gente só vai estar na igreja por estar. Aí, passados uns 25 anos, poxa, esse cara podia ser melhor. Ó. Ou talvez eu pensei errado esse rapaz aí. Ó. Poxa, ele vingou. Mas não é eu que vinguei, é Cristo que está em mim. Me fez uma pessoa melhor. Mas eu fui resiliente e persistente. Tive foco, tive meta. Aí Deus colocou a minha esposa do meu lado, aí eu tive mais foco, tive mais meta. Porque às vezes a gente não tem a percepção do que Deus vai fazer. A gente nem acredita no que Deus vai fazer. Mas aí quando a gente começa a ter meta, prioridade, aí Abraão creu contra a esperança. Já pensou? Crer contra a esperança? Se alguém falar assim para mim, se alguém falar assim para você, ó, Nicolas, você vai ser um pastor. Aí você fala, glória a Deus, mas só tem uma coisa. Eu vou te falar, ó, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso. Aí você fala, você vai querer? Se Deus contasse pra gente que a gente ia ter que enfrentar para cumprir o propósito, que é muito bonito falar assim, eu vejo você nas nações, fala, glória a Deus. Aí Jesus fala assim, não, mas peraí, antes você vai só ter que passar por isso, isso, isso. Você fala, não tem um jeito mais simples, não? Um jeitinho mais fácil, não? Não tem não. Então tá bom, então vamos nesse jeitinho mesmo. Aí vai embora, e Deus vai fazendo a obra. Por isso, o povo não entende, ó. Deus só escolheu Israel porque é um povo pequeno, um povo remanescente. O que é um povo remanescente? É um povo pequeno do resto do original. Então, o que acontece? A gente tem que ser persistente, resiliente no original, crer nas convicções que o Senhor trouxe sobre a minha e a tua vida. Eu tenho que crer, você tem que crer naquilo que o Senhor vai fazer. A mãe que está com o filho na droga, a mãe que está com o filho preso, ela tem que crer que Deus vai fazer sobre a vida dele. Não me interessa quem não acredita, deixa de acreditar. O importante é ela crer. Crer. Mas o meu. Você tem que crer. Mas essa porta, você tem que crer. José, ele creu. Os irmãos não acreditou, a mãe não acreditou, o pai não acreditou, mas ele acreditou e teve convicção. Ele teve persistência e resiliência naquilo que o Senhor tinha sobre a vida dele. Então, para mim se manter de pé também, eu tive que acreditar naquilo que o Senhor tinha para mim. Naquilo que o Senhor ia fazer sobre a minha vida. Venha imaginar, pelas bocas das pessoas, eu já era mais um finado. Eu já era mais um do Zoom. Aí Deus falou, não, esse aí não. Esse aí tem nome, sobrenome, meu DNA. Então você que está aí do outro lado da live, talvez seu filho está preso, talvez seu filho está viciado em alguma coisa. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O teu filho tem nome e sobrenome.
Ele, antes de ser seu filho, ele é filho do Senhor. Antes dele ser seu marido, ele é filho do Senhor. Antes de ser a sua esposa, ela é filha do Senhor. Então, não se preocupe não, tá bom? É só um processo do propósito de Deus aí. Glória a Deus. E para a gente fechar com chave de ouro, o padrãozinho aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, seja uma palavra de encorajamento, seja um conselho, que você deixasse uma mensagem. Se hoje alguém chegasse para você e falasse assim, você vai escrever uma coisa que vai ficar gravado para sempre. O que cada pessoa aqui que vai passar, né, nessas lives, tem certeza que o que elas estão declarando, porque quando eu peço, né, dá um conselho, às vezes a pessoa fala, vou falar qualquer coisa, mas na verdade o objetivo é que se tornem palavras, que se tornem decretos. Então, o que você falaria hoje para essa geração, toda essa geração e a geração que vai vir, sobre persistência, resiliência, confiança em Deus? Primeiro uma coisa, deixa eu frisar aqui. Para mim ser o que eu sou hoje, além de Cristo na minha vida, eu li sobre Malcolm X, a vida toda dele, a biografia. Gosto dele. Os meus ideais de paternidade foi forjado lendo Malcolm X. Algumas pessoas falam, nossa, você tem os traços dele, a Bíblia podia estar falando. Mas eu sou apaixonado por Malcolm X, Martin Luther King, Steve Biko e Mandela. São homens que teve resiliência, persistência naquilo que eles acreditavam. Eles lutavam por uma razão, que era sobre o racismo. Hoje, eu luto por Cristo. Essa é a minha razão. Agora, um conselho, deixa eu te falar. Eu vou deixar essa frase que eu levo no meu coração. Eu vou abrir a Bíblia. Eu já falei mas eu vou deixar frisado. Que diz assim, ó. Gênesis 41, 52. Que diz: ao nome segundo ele chamou Deus, me fez crescer na terra da minha aflição. José era um sonhador, ele tinha sonhos, mas quem estava do lado não entendeu os seus sonhos. E quem deu o sonho para José foi Deus. Então não queira que a pessoa que está do seu lado vai entender o sonho que o Senhor tem sobre a sua vida. E toda a adversidade que adentrar sobre a sua vida é permissão de Deus, porque Ele está forjando o seu caráter no processo, como Ele fez com José. José governou em toda a situação desfavorável. E quando chegou a oportunidade, ele virou governador. Por quê? Porque ele soube governar na persistência. Foi resiliente. E outra coisa, quando a sua família chegou, ele perdoou. Ser resiliente e ser persistente é falar sobre perdão também. Para mim chegar onde eu cheguei, abandonado pela família, abandonado por amigos, abandonado por tudo, eu tive que ser resiliente, persistente, mas acreditar em Deus e na sua palavra, nas suas promessas sobre a minha vida. Acredita em você, acredita nas palavras, na promessa que Deus tem sobre a sua vida. Seja resiliente e persistente.
Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom mesmo esse bate-papo. Eu aprendi bastante. E que tempo maravilhoso. Como eu disse, ia ser tremendo, foi tremendo. Glória a Deus por isso. E, gente, é só um comentário aqui, né? A Bispa Ana Paula, que ele comenta, ela fez live comigo, inclusive ela foi a primeira que inaugurou, né, essa série de lives aí. E a live dela também já tá aqui. A live dela tá aqui no meu perfil. Tem um trechozinho também da live, então depois vão lá, procurem, curtam. Eu vou deixar nos stories para ficar mais fácil. E nossa live, acho que até hoje ou amanhã de manhã já vai estar disponível no YouTube. Logo, logo eu vou soltar o trechinho também da live. Semana que vem temos live de novo, segunda-feira também. Live às 8 horas com o pastor Val Mariotto, um pastor de Casais, que é discípulo do pastor Josué Gonçalves. Ele vai estar aqui falando um pouquinho, uma live especial sobre casais aí. Tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso também. Rogério, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu sim. Amém. Foi um tempo muito precioso. E vamos marcar uma outra live aí também. Tem que marcar também com a Vamos. Bispa, para ela vir de novo. Nós que agradecemos, nós do Ministério Semeando Esperança, e nós que agradecemos. Agradeço o seu convite, nós do Ministério Semeando Esperança, nós agradecemos a sua oportunidade. Na minha fala, eu falo em nome da Bispo, em nome dos obreiros. O Ministério Semeando Esperança fica ali em Santo André, na Vida Palmares, número 57. O culto é de quarta, sexta e domingo. Amém? Apareça lá, traga a família, vai ser uma benção. Amém? E quem quiser nos conhecer, saber mais um pouquinho, Apóstolo Rogério Basílio lá no Facebook, tá bom? Deus abençoe meu genro. Bem-vindo à família. Glória a Deus. Aleluia. Inclusive dia 19 estarei lá no ministério pregando. Então, vai ser muito bom. Tenho certeza que Deus tem uma palavra aí pro coração de vocês. É mesmo, você vai estar ministrando na igreja. Tá vendo? Dia 19. A Bíblia está falando aqui, dia 19. Amém? E depois a gente vai para aquele restaurante. Vamos lá. Glória! Glória! Glória a Deus. Gente, nós ficamos por aqui. Muito obrigado você que acompanhou até o final. Você que está assistindo depois, compartilha essa live com todo mundo. Por favor, em nome de Jesus, não guarde isso para você, leve isso para todo mundo. Manda para quem precisa ouvir. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais. Rogério, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. A gente se vê por aí. Se vê amanhã, né? Finge costume. A gente se vê por aí um dia logo. Tchau. Tchau.